Oi gente, tudo bem? Eu sou o ator Lucas Amorim. Se você me conhece pela campanha Lucas for Ace, muito obrigado por me apoiar, muito obrigado por me seguir e estar aqui comigo. Eu vou falar um pouco do meu estudo de personagem sobre o Ace. Esse estudo de personagem já está durando 2 anos. Eu aprendi a fazer tudo, não só de treino físico, mas também habilidades com fogo. E também eu estudei a vida do personagem escrita por Eiichiro Oda, não só nos mangás ou animes, mas também nos novels que o Ace tem. E agora a gente vai falar sobre o segundo novel. O vídeo do primeiro novel tá aqui nessa aba, se você quiser ver o primeiro e depois cola nesse daqui que é o segundo, resumindo o segundo novel do Ace, a história que muitas pessoas não sabem antes do Ace encontrar com Luffy em Alabasta. E já começando por aqui, eu queria agradecer a The Fire Anime que criou essa camiseta Lucas for Ace especial para campanha. Olha, as melhores camisetas de anime você encontra na The Fire Anime. Use meu cupom Lucas Amorim e você ganha 20% de desconto em todas as camisetas. E eu queria agradecer, olha só, ficou legal. Se você vai pra academia também use meu cupom da Growth, Lucas Amorim, também você ganha desconto lá. Ou se você é da Europa, Estados Unidos, use meu cupom Lucas Amorim na Prozis, isso me ajuda muito. E também mantenho o foco sempre ativado. Eu estou me preparando para isso faz 2 anos, então não se esqueça de assinar também você a petição. Você pode fazer parte de 23 mil pessoas que estão apoiando o meu sonho de estar na Netflix interpretando o Ace em live action de One Piece. É claro, eu estou procurando uma audição em busca do meu sonho. Lógico que muita coisa pode acontecer, mas aqui eu vou explicar o quanto eu tenho me preparado. Inclusive, estou fazendo aula de japonês, tudo vai estar na descrição desse vídeo, aula de japonês, camiseta, growth, Prozis, na descrição do vídeo. Vamos pro vídeo? Bora! No primeiro novel do Ace, a gente tem o encontro da Izuka com o Ace, e ele decide ir atrás do Barba Branca, ele recusa ser Shikibukai, e dessa informação acontece e começa o segundo novel. O prólogo conta realmente uma conversa entre o Trate, o Barba Branca e o Jinbei sobre um jovem muito audacioso que recusou a ser parte dos Shikibukais. E daí eles conversam muito sobre o que pode ser, quem pode ser esse cara que é muito ambicioso e talvez um pouco ambicioso demais. Bom, a gente volta a seguir o Ace, o Masked Ace, é a tripulação deles dos Piratas Spade. A primeira parada é a Ilha dos Homens Peixe, onde o Ace faz de tudo para ser notado pelos habitantes da ilha, queimando uma bandeira do Barba Branca e declarando guerra assim ao Barba Branca e fazendo o seu nome ressoar ainda mais na ilha. A tripulação dele até tenta falar pra ele, cara, não tenta fazer isso, mas um dos moldes do Ace que ele vai agir independente de quem diga que ele fazer ou não. Mesmo ele sendo o capitão, ele fala, se vocês não quiserem ir comigo, tudo bem, eu vou sozinho, mas eu vou fazer. E ele realmente queima a bandeira do Barba Branca, desrespeitando totalmente a tripulação do Barba Branca. E a gente vê que o Ace ele tá à procura de um cara, um determinado ruivo, não sei se vocês conhecem, vocês de One Piece, o Shanks. A gente não sabe até então qual que é o motivo dele estar fissurado em conhecer o Shanks, mas na verdade, quando o Ace encontra, depois das Ilhas dos Homens Peixe, ele encontra o Shanks, é só para agradecer a inspiração que o Shanks foi pro Luffy. A gente descobre que ele tinha uma dívida com o Shanks e que ele queria de uma certa forma agradecê-lo. Então ele vai com a tripulação dele até o Shanks, eles conversam muito sobre tudo e lá a gente revela as grandes ambições do Ace, que não é achar o One Piece como o irmão dele tem. Eles se prometeram com 17 anos eles sairiam de lá e daqui a pouquinho o Luffy já vai estar saindo. A gente descobre que o Ace é 3 anos mais velho que o Luffy. Os dois se prometeram que com 17 anos os dois sairiam à procura dos seus sonhos. Então o Ace acabou de sair faz um tempinho aí, alguns aninhos, e o Luffy tá prestes a sair. Então ele fala que o grande objetivo do Ace não é achar o One Piece, mas é desafiar todo mundo. Ele fala que também o Gold Roger, que é o pai biológico dele, na verdade é só um morto, ele não tem muita apreciação por nada. O Ace ele só quer enfrentar todo mundo. Shikibukais, Yonkou, não sei, me corrijam aí. Dragões celestiais e o Shanks, até quando o Ace vai embora, é muito importante para um ator saber o que os personagens falam deles mesmos e o que os outros personagens falam sobre o personagem, no caso. O Shanks ele fala uma coisa sobre o Ace que é muito real, que ele fala assim, o Ace é um típico Logia. Logia é o nome, é o tipo da fruta do Ace. Ele acha que só porque ele tem esse poder ele pode enfrentar todo mundo. Mas ele vê que o Ace
é forte, mas ao mesmo tempo ele tem muito potencial de ser desenvolvido, mas o típico dele é se achar maior que todo mundo e mesmo assim tentar algo que parece impossível, como no caso enfrentar o Barba Branca, como o próprio Ace revela pro Shanks. E logo em seguida, não demora muito no livro, o Ace se encontra com o Jinbei. Depois os dois se enfrentam. O Jinbei meio que é o guardião, o último chefão antes de você encontrar com o Barba Branca. Então o Ace se enfrenta com o Jinbei. O Jinbei é um dos Shichibukais. Eles lutam pau a pau. A luta dele dura 5 dias. Com o Jinbei caindo primeiro, o Ace caindo logo depois. E logo em seguida, o Moby Dick chega aonde os dois estão. O Moby Dick, pra quem não sabe, é o barco do Barba Branca. Mesmo o Ace caído, ele se levanta para enfrentar o Barba Branca e ele usa um dos poderes dele para isolar a tripulação dele de não ser atacada pelos tripulantes do Barba Branca, para que fique só ele contra o Barba Branca. A luta termina em segundos porque o Barba Branca nocauteia o Ace. Quando o Ace acorda, ele já está a bordo do Moby Dick e toda a trupe dos Piratas Spades foi dizimada, morta. Não, mentira. Na verdade, ela começa a fazer parte dos Piratas do Barba Branca, ou seja, todos os tripulantes têm agora funções dentro da própria tripulação do Barba Branca, ou seja, o Barba Branca meio que adota todas as pessoas que eram tripulantes dos Piratas Spade. O sonho do Barba Branca, como é explicado no anime, é ter uma família, então todos os outros tripulantes são filhos dele, mas o Ace de súbito recusa e tenta várias vezes matar o Barba Branca, de diversas formas, dormindo, com a machadada no pescoço dele, e ele perde todas as vezes. Mas ele é poupado sempre pelo Barba Branca, sempre com a oportunidade de estar ali na tripulação. E o Masked Juice, que era o imediato do Ace, ele tá virando um médico dentro da tripulação do Barba Branca. E o Ace acaba vendo que todos os seus colegas, todos os seus ex-tripulantes estão fazendo algumas funções lá, que foi o jeito da tripulação do Ace não ser dizimada, e todos eles ganharam ali uma nova família. Só o Ace que recusa fazer parte, mesmo acumulando mais de 50 derrotas contra o Barba Branca. Então, em forma de agradecimento, o Ace resolve fazer umas missões pro Barba Branca por ter poupado a sua tripulação. Em forma de agradecimento, mesmo ainda não gostando do Barba Branca, querendo matar o Barba Branca, o Ace vê a oportunidade de agradecer o Barba Branca, então ele resolve fazer algumas missões. E nessa missão, a gente conhece o Teach, que é o Barba Negra, e também o Tachi, que é o quarto comandante da frota dos Piratas do Barba Branca. E nessa missão, o Ace, o Barba Negra e o Tachi enfrentam o Orvia, que é vendedor de escravos, que o Barba Branca quer se livrar. A gente tem vários confrontos aí nessa parte do novel, e no final o Ace acaba tendo a ajuda dos próprios ex-companheiros que eram dos Piratas Spade para derrotar o Orvia. E no ponto final, o Teach, ele quer executar o próprio Orvia, mas o Ace impede o Teach. Os dois eles chegam a entrar num confronto ali, mas o Teach então se desarma e fala, deixa quieto então. E meio que a gente não vê nenhuma luta dos dois. É muito importante essa missão porque a gente vê o Ace ali liderando o grupo para se livrar desse vendedor de escravos. A gente vê muita dinâmica dele com o Tachi e com o Teach. Por que isso é importante? Porque no futuro o Teach mata o Tachi e o Ace vai atrás do Teach. Foi aí que a gente pegou o Ace no anime e conheceu a história do Ace. Mas tudo isso por trás a gente não tinha visto, que o Tachi, o Teach e o Ace trabalharam juntos. E na conversa dos três são reveladas muitas coisas. Primeiro, o Ache, o X do Ace, Ache. O Ace revela que o X é por conta do Sabo. Tem um S e um X marcado em cima, porque o Sabo morreu. E também a gente descobre que o Tachi, que é um dos cozinheiros e é o quarto comandante da frota dos Piratas do Barba Branca, queria ter os poderes do Ace. Ele só não vai poder ter os poderes, ele é um cozinheiro, e então ele queria assar as coisas com a mão dele, sem precisar de fogo e ter o poder do fogo para esquentar as comidas. E aí a gente descobre que também uma fruta ou um poder, existem só um poder no mundo, ou seja, se eu sou do fogo, ninguém mais tem o poder do fogo. A pessoa, o portador da fruta tem que morrer, para daí a fruta aparecer em outro lugar, e daí sim
existiu o poder do fogo ou outro poder. Então o Ace é o único personagem que tem o poder do fogo ali. A partir do momento que ele morre, aí a fruta aparece em outro lugar do mundo e alguém pode vir a ter o poder do fogo novamente. Voltando ao navio do Barba Branca, o Moby Dick, o Ace reconhece ali que é impossível matar o Barba Branca e ele decide por sua vez, dessa vez mesmo, acabar com os piratas de Spade. Então o livro termina com o Ace reconhecendo que ele nunca vai matar o Barba Branca e por respeito a ele tira a camiseta e fala assim: agora você pode desenhar o símbolo da sua tripulação nas minhas costas, porque você se demonstrou mais forte. Ele tinha tentado derrotar o Barba Branca por 100 vezes e perdeu as 100 vezes. Então ali a gente vê que o Ace reconhece um homem mais forte que ele e ele reúne todos os ex-companheiros para queimarem a agora ex-bandeira dos Piratas de Spade e se torna aí um filho do Barba Branca. Bom, se você gostou desse vídeo, vai ter mais vídeos sobre estudo de personagem, não só sobre o Ace, mas de outros filmes que eu fiz e de personagens que eu estudei, personagens que eu já vivenciei, e também vai ter mais vídeo do Ace, falando de treino, falando de outras coisas, enfim. Me sigam aí pra mais, se inscreva no canal, e é nóis, Lucas for Ace.